Você sabia que o transtorno de personalidade chamado TDAH ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também é chamado de espírito aventureiro? Você sabia que o TDAH é dividido em dois tipos, o tipo desatento e o tipo hiperativo, e que existe uma lista de sintomas quando o tipo é o desatento, que é o déficit de atenção, e esses sintomas incluem a incapacidade de observar detalhes, a dificuldade de manter a concentração ou de prestar atenção quando alguém está falando com você. E você sabia que se você apresenta esses sintomas, como se remexer o tempo todo, falar demais ou ter dificuldade de esperar, você pode realmente ter o diagnóstico de TDAH. Então, nós vamos falar agora um pouquinho para te ajudar a entender o que é a personalidade aventureira também, ou a do tipo hiperativo. Esse transtorno é considerado um transtorno de infância, mas que pode te afetar durante a vida inteira. Então, ser aventureiro só se torna um problema em pouquíssimos indivíduos. Tem muito mais gente não adequada ao aprendizado em sala de aula que você pode imaginar. Tem aqueles que aprendem só visualmente e outros que só aprendem de forma ativa, onde ficar sentado num lugar só ou estudar um único tema durante horas a fios não dá certo. Então, essa estatística é preocupante, né? Que em meninos 11% tem esse tipo entram na estatística, né? Como a maioria em meninos. Isso pode criar um estigma, né? Fazendo que você pense que sofre de um transtorno mental e que você não consegue pelo resto da vida entrar na tal da caixinha da normalidade. Mas além da medicação que você pode usar, você também pode aprender a compreender um pouco mais esse jeito de funcionar e ver que nem todas as pessoas funcionam do mesmo jeito. Claro que quem tem o verdadeiro TDAH não é fácil, nem para ser entendido, nem para conviver com ele. Mas nós precisamos entender que é preciso aprender a se olhar como um ser original e com uma forma positiva. Pense em você como um aventureiro que tem muitas coisas boas na vida, antes de se enxergar como um garoto doente ou retardado. Você precisa buscar ajuda de professores, algumas estratégias que lhe permitam ver como sua personalidade pode ser melhor aproveitada e como os professores podem aproveitar seu desejo de explorar e experimentar coisas novas sempre. Por que você não sugere para seus professores fazer algumas experiências? Por que você não procura práticas mais ativas como dançar ou jogar futebol? Normalmente os TDAH são inteligentíssimos. Você também em sala de aula pode sentir um estímulo maior ajudando os colegas e gastar a sua energia em excesso de uma forma que aumente a sua autoestima e prove sua capacidade intelectual. Você pode comprar e ler alguns livros de aventureiros e exploradores que houve na vida real, para você ver como essas pessoas têm o seu lugar no mundo. Ao usar os pontos fortes de um jeito novo, você consegue sair da casca e se tornar muito mais feliz e ajustado. O que você precisa é perseverança. E de repente você até pode não depender de medicamentos. Você precisa aprender a criar a sua autoconfiança e a sua autoconsciência a respeito desses traços. Então, o viajante aventureiro, desconcentrado, distraído e com problemas de aprendizagem, pode conseguir obter nota máxima numa universidade, desde que adapte os seus métodos de estudo para combinarem com a sua personalidade. Por exemplo, você pode estudar para as provas, deixando televisão ligada, mandando e-mails, torpedo para os amigos, falando ao telefone, escrevendo uma redação ao mesmo tempo, que seria um jeito de aproveitar sua mente ágil e ativa
experimentando fazer várias coisas ao mesmo tempo ou deixando à sua disposição em sua mesa várias tarefas que você, quando se entediar com uma, troca para outra. Você não consegue ficar sentado à mesa fitando papéis e achando tudo aquilo muito chato, mas você pode manter seu interesse ativo por meio da capacidade espantosa de pensar, resolver e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa estratégia pode ser contrária ao jeito tradicional de hábitos de estudos, mas você que tem que descobrir qual é a sua forma de aprender e de estudar. Talvez quando você misturar tudo e tentar fazer tudo ao mesmo tempo e ter várias tarefas e muitas ações ao mesmo tempo, esse jeito mistura tudo pode beneficiar muito você. O importante é você se manter ativo, porque os espíritos aventureiros sofrem com seu excesso de energia e entusiasmo. Mas direcionando essa energia, isso pode servir de impulso para você rumo ao sucesso. Os atletas que têm esse atributo, eles pegam toda a sua energia e a usam para se tornar os melhores. Se você gosta de dar uma direção para a sua energia, escolha algo que lhe promova a autoconfiança e ajude-o a gastar parte dessa energia, que lhe causa distração durante as aulas ou durante o trabalho. Os aventureiros também se beneficiam de aventuras sem regras, brincadeiras livres, física ou mentalmente estimulantes, jogos que despertem a sua criatividade e talento, oportunidade de brincar ou jogar ao ar livre. Estudos e mais estudos revelaram que isso é bom, especialmente para o espírito aventureiro. Estimular os sentidos, envolver processos de pensamento criativo, ajudar a entender o ambiente natural, participar de vários jogos, de vários grupos, isso pode aumentar a sua autoconfiança. Os escoteiros, por exemplo, é uma coisa que pode ajudar muito uma criança hiperativa. Na minha experiência clínica e pessoal, descobri que, embora tenham muitas dificuldades, os aventureiros também podem tirar muitas vantagens dessa doença. Por exemplo, se você estar em situação isolada e poder ter a consciência de todo o ambiente que a cerca, isto pode vir a seu favor. Então, sabendo lidar com seu perfil, você pode controlar os seus pontos fortes e obter excelentes resultados. E olhando para a humanidade de uma forma evolutiva, se vê que esse gene continua até hoje porque a humanidade precisa dele. Assim como há milênios, a humanidade precisou de seres muito ativos para não serem sedentárias e descobrirem novas terras, descobrirem outros lugares para viver, recomeçarem a vida em outros lugares, né? Então, o gene do TNH é chamado de gene do explorador. E o que seria isso? Cientistas da Califórnia descobriram, na composição genética de 2.320 indivíduos em 39 populações diferentes, grupos como a tribo Cheyenne, da América do Norte, os Han, da China, os judeus askenazi do leste europeus e os Mibutis, da África. E descobriram que esse padrão migratório dos ancestrais tem um histórico de longas migrações. E chegou a essa conclusão que a proporção maior de alelos longos do receptor D4 da dopamina era o material genético associado a essa personalidade exploradora, hiperativa e seus comportamentos de risco. Então, por que esses grupos migratórios tendem a ter e continuam até hoje nascendo gente com esse gene na humanidade? Descobrimos que era porque o gene traz benefício aos integrantes desse grupo. Ressaltaram que todas as características relacionadas a esse gene estão associadas à exploração, que os comportamentos explorativos são adaptativos nas sociedades migratórias, porque permite maior sucesso no aproveitamento de recursos no ambiente específico criado pela migração. Realmente é muito desafiador
ter grande quantidade de novos estímulos e de desafios quando você tem que aprender a sobreviver em lugares diferentes, em regiões diferentes. E por que continuamos tendo esse gene até hoje? Se as sociedades não são mais migratórias, se instalaram, construíram estradas, inventaram a roda, pararam de ser migratórios, se tornaram sedentários. E por que ainda precisa haver gente aventureira na sociedade de hoje? Então, pontos fortes. O espírito aventureiro caracteriza quem está sempre em busca de experiências novas e gosta de questionar ou desafiar o senso comum. Esse traço faz com que as pessoas tenham os seguintes pontos fortes. Primeiro, alto nível de energia, que permite realizar muita coisa em pouco tempo, talvez mais do que muitos conseguiriam fazer na vida inteira. Por exemplo, obter um diploma em metade do tempo normal ou administrar simultaneamente uma série de empresas bem-sucedidas. Segundo, gosto por brincadeiras, o senso de humor e o espírito brincalhão que tem o poder de irradiar alegria e atrair pessoas. Terceiro, necessidade alto nível de estímulo. Este ponto forte impulsiona algumas das pessoas mais criativas e intuitivas do mundo. Por exemplo, Richard Branson, fundador do Virgin Group, tem TDAH. David Neeleman afirma que esse transtorno faz dele uma pessoa que não teme correr grandes riscos, que vai contra o pensamento convencional e adora desafios físicos intensos. E a quarta característica seria o pensamento divergente, que caracteriza a tendência a disseminar novas ideias, a dar novas sugestões e depois conseguir modificá-las ou aprimorá-las. A mente ativa e itinerante ajuda a observar coisas que os outros talvez não vejam e fazer novas e interessantes ligações entre as ideias das pessoas. Então, a vida aventureira faz com que você não precise se conformar nem aprender a ser igual aos outros. E você pode ter um jeito especial seu de viver sem abrir mão dos seus sonhos e da sua essência. Aproveite seus traços positivos e conseguirá se sentir feliz e realizado. Na carreira, muita gente com espírito aventureiro não se conforma no trabalho como as coisas são feitas normalmente, mas para os outros pode ser difícil aceitar um novo método, ainda que funcione bem. Então, claro que isso às vezes pode lhe atrapalhar e pode ser visto como negativo. Até porque é comum que os aventureiros achem difícil prestar muita atenção a detalhes ou percam a concentração e nem sempre consigam terminar as tarefas. Ou com dificuldade de manter a concentração no meio de uma conversa onde o pensamento se perde. Aí você precisa, é evidente que as pessoas às vezes até percebem sua distração. Seria ingênuo dizer que basta pensar de um jeito diferente para transformar esse traço ou qualquer outro positivo. Mas é improvável que os colegas, principalmente aqueles que não conhecem, perdoem o fato de você se distrair sempre que eles começam a falar. Mas a consciência dessas características pode ajudar você a mantê-las sob controle e entender o lado bom que pode ajudá-lo a se sentir melhor com o seu perfil. Um caso que nós acompanhamos diz que a dificuldade de concentrar-se é uma questão de tédio ou ser fisgado por outro pensamento. Essa não é uma característica de grandes pensadores e empreendedores bem-sucedidos. As ideias surgem na cabeça deles a qualquer momento e muitas vezes é uma reação ao que os outros estão dizendo. Quando as pessoas que nós acompanhamos se tornaram conscientes de suas características, passaram a descobrir que os métodos, entre aspas, anormais, nunca seriam totalmente aceitos num tradicional ambiente de empresa. Então, você pode procurar um trabalho, uma carreira, em que esses seus traços lhe ajudem. Por exemplo, o fato de ser autocentrado, que lhe dá capacidade de liderança e de carisma para fundar, comandar e vender uma empresa ou várias empresas,
e o pensamento mágico que lhe dá a fé necessária para acreditar em seu negócio durante anos até obter o sucesso financeiro. Então, você pode ser líder de uma empresa e adequar a sua personalidade e construir um estilo de vida em torno do seu traço dominante. Tome suas decisões, mesmo que o caminho que você escolher a ser traçado fuja da normalidade da maioria. Logo, logo, seus companheiros hiperativos estarão circunnavegando a Terra, viajando até Júpiter ou abrindo uma empresa inovadora e bem-sucedida. E você também é capaz. Na vida social, você tende a ser sociável e divertido, embora não seja possível prender a sua atenção por muito tempo. Você pode se sentir volúvel e às vezes pouco confiável no que se refere a detalhes. Entender como esse traço afeta a sua vida pessoal e o seu relacionamento com as pessoas é importantíssimo. Por exemplo, quem tem esse traço superdominante mostra uma tendência maior a se envolver em acidente de trânsito, porque procura fazer várias coisas ao mesmo tempo no trabalho ou até dirigindo. E se distrai com facilidade. Então, a consciência é essencial. Ao fazer algo que exija a sua concentração por muito tempo, evite os possíveis riscos e, ao dirigir, desligue o celular para não ficar tentado a mandar mensagens. Isso é tão perigoso quanto guiar embriagado para você. Se você estiver na companhia de amigos bagunceiros, barulhentos, talvez seja melhor convidar outra pessoa a dirigir ou optar pelo transporte público, já que sua distração pode acontecer com facilidade. Talvez seja difícil para você seguir as normas sociais. É importante entender, por exemplo, que a personalidade espontânea, agitada e criativa pode distrair quem tem um toque, por exemplo. A personalidade toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então é fundamental perceber que nem todo mundo trabalha bem quando há música tocando, ou vários tópicos são discutidos ao mesmo tempo. Então, por isso, você deve, no seu trabalho, tentar conseguir um consenso com as outras pessoas que são diferentes de você. Consenso em como trabalhar, como realizar tarefas, como resolver problemas. E quanto aos relacionamentos amorosos? Você, por exemplo, precisa conscientizar sua parceira de que você gosta do seu tempo livre e que você gosta de viajar e que você prefere que saibam de antemão como você é. Pode ser que muitas pessoas tenham dificuldade de aceitar você assim, mas se você deixar claro para as pessoas essa sua necessidade, isso vai ficar visível e você pode entender como se relacionar melhor com as pessoas que equilibram independência e relacionamento. Busque alguém, por exemplo, com a característica da timidez. Alguém que se sinta bem sozinho e não se importe de vez em quando ficar sós, ou que até aprecie quando você sai para uma aventura. Alguém que não se assuste quando você anunciar, vou passar 3 ou 4 meses viajando. Muitos acham que viveriam melhor com uma pessoa que também fosse aventureira. Nada disso. Acredito que os opostos se atraem e que, de modo geral, um casal com o mesmo traço dominante acabam brigando. Imagine, se ambos quererem viver a vida de aventuras, dificilmente terão tempo para si mesmo ou para o trabalho. Alguém com a característica aventureira me contou uma vez que sua meta era cruzar a China de bicicleta. Imagina se a pessoa tivesse um relacionamento tradicional com uma garota que trabalhasse de 9 às 5 da tarde. E que achasse que é normal tomar um chopp depois do trabalho, ou sair às sextas-feiras, ou sair para jantar aos sábados. Como seria esse relacionamento? Então, se você tiver dificuldade de se envolver com qualquer pessoa que precise de mais de um relacionamento padrão, você busque o traço da timidez, que vai combinar muito bem com seu perfil. Muitos tipos aventureiros apreciam a companhia de alguém que possa ser uma fonte de estabilidade quando eles voltam de suas aventuras.
E os tímidos, por seu lado, costumam gostar de parceiros que conseguem sumir de vez em quando. Então, esses é um tipo de traços complementares. O mais importante é você descobrir e entender como seu traço dominante interage com seu parceiro e aprender o que torna vocês diferentes e o que cada um tem de melhor. Conclusão: se você for aventureiro e você pertence a uma grande variedade de indivíduos empolgantes e inspiradores. Você tem o gênio do explorador, vantagem que significa estar sempre preparado para aventuras, expedições, viagens, comandar um novo projeto criativo no trabalho, ou abandonar uma carreira empresarial para visitar todos os países do mundo, e há muitas maneiras de fazer o seu espírito aventureiro trabalhar a seu favor. E há desafios que acompanham essa elevada pontuação na escala contínua. Mas muitas estruturas sociais são construídas para confinar personalidades como a sua. Quem ocupa cargos de comando nem sempre aprecia os que pensam e agem fora da caixinha. E às vezes quem tem traços opostos, ansiedade social, ansiedade geral ou comportamento obsessivo-compulsivo, acha sufocante ou dispersiva sua abordagem de vida. É importante, então, você pensar em como lidar com esses desafios e com esses parceiros e minimizar os elementos perturbadores do seu traço de personalidade. Reserve um tempo para listar os seus pontos fortes e imaginar como você pode fazer eles trabalharem a seu favor. Lembre-se, você não precisa sufocar seu instinto aventureiro e sua necessidade de movimento e mobilidade. Deixe sua energia, o gosto pelas brincadeiras e a criatividade brilharem. Você será mais feliz assim. E descobrirá que, aceitando sua personalidade, as pessoas que se importam com você aprenderão a aceitá-lo também.